Glorificado para todos sempre seja o nome excelente de Jesus Cristo. Agora vamos estudar a Bíblia na aula de número 203, Palavra Poderosa, em que estamos abordando sobre o tema Libertação Financeira em sua primeira edição. E dentro desse tema, já falamos sobre a condição da soberania de Deus. Aliás, estamos tratando sobre essa abordagem. E dentro dessa abordagem, nós falávamos sobre a condição de que Deus fala. E logo depois, nós começamos a falar sobre a condição de que Deus pode. Ele é o Todo-Poderoso. E retomando do ponto em que nós paramos na aula anterior, nós agora queremos analisar ou então avaliar no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 29, versículos 10 a 14, demonstrando através dessa passagem maravilhosa em que o rei Davi exalta a soberania do nosso Deus, pois nesse texto nos dá conta do seguinte: pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão, a força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dá força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Que maravilha, né? O nosso Deus é o Todo-Poderoso. Já falamos sobre Deus fala, sobre Deus pode, agora vamos falar sobre Deus tem. Salmo capítulo 24, versículo 1. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Deus tem. Ainda em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 26. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Ah, amados, tudo pertence ao nosso Deus. O que nós temos ratificado também em Salmos, capítulo 50, versículos 10 a 12, pois são meus todos os animais do bosque e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não tu daria, pois o mundo é meu, e quanto nele se contém. Que maravilha de palavra, né? Tudo pertence ao nosso Deus. Tudo é dele. Foi criado para ele, por ele, pela sua expressa vontade. Apocalipse capítulo 4, versículo 11 diz isso. Ageu capítulo 2, versículo 8, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Apocalipse capítulo 1, versículo 12 e 13, voltei-me para ver quem falava comigo. E voltando, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Veja,
É tudo de ouro. O cinto é de ouro, a fivela é de ouro, porque ele é o dono do ouro e da prata. Apocalipse capítulo 4, versículo 4, ao redor do trono, há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Ah, queridos, o nosso Deus é supremo, é rico, é abundante. Apocalipse capítulo 5, versículo 8. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Enquanto oramos, os anjos colhem as nossas orações com incensários de ouro e leva à presença do Senhor. O que nós temos ratificado ainda em Apocalipse capítulo 8, versículo 3, veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E as nossas orações penetram aos pulmões do nosso Deus, e as nossas orações, nós fazemos parte da sua relação sanguínea. Amados, você já teve a experiência de construir uma casa? Ou de ver como é que se constrói? A minha pergunta é, quais são os materiais utilizados para a construção? Areia, cimento, ferro, pedra, tijolos, cal, madeira, pregos, canos, fios, vidros e outros da mesma natureza. Porém, note o seguinte, note os materiais utilizados em Apocalipse capítulo 21, do versículo 18 até o versículo 21. Preste atenção nos materiais que o Senhor utiliza para a construção. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. Veja, note bem. O primeiro fundamento é de jaspe. O segundo é de safira. O terceiro, de calcedônia. O quarto, de esmeralda. O quinto, de sárdio, ou melhor, sardônio. O sexto, de sárdio. O sétimo, de crisólito. O oitavo, de berilo. O nono, de topázio. E o 10º, de crisópraso. Um 10º, de jacinto. E o 12º, de ametista. As 12 portas são 12 pérolas. E cada uma destas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Queridos, eu quero fazer outra pergunta. Quantos, antes da sua conversão, tinha qualquer tipo de vício? Lembre aí. Antes da sua conversão. Entenda isso. Para entendermos, no reino dos céus, nós precisamos entrar aprovados. Então, para entrarmos aprovados no reino dos céus, precisamos primeiro ser aprovados no reino de Deus. Porque natureza de drogado, natureza de ladrão, de mentiroso, de adúltero, religioso, violento e outros semelhantes não herdam o reino dos céus. É necessário, portanto, abandonarmos as práticas anteriores para entrarmos no reino dos céus. Obras mortas. Da mesma forma, é necessário mudar a nossa mentalidade, a nossa cultura em relação às finanças. Imagine ao chegarmos no reino dos céus e encontrarmos cidade de ouro, ouro puro, praça de ouro. E se a nossa mentalidade não estiver transformada,
muito provavelmente nós vamos desejaríamos voltar à terra e continuar aqui achando que somos pobres, paupérrimos, miseráveis. Então é necessário mudança. O pobre, o drogado, o adúltero, o corrupto, o estelionatário, o mentiroso, o religioso, o violento, se conformam achando que esse estilo de vida é o correto. Até que uma proposta chegue. Proposta do Evangelho. E essa pessoa aceite mudar de vida e assim ser livre dessas mazelas. Quer ver uma coisa? Por que questionar na igreja o propósito de Deus em dar ouro para uma pessoa, como por exemplo, dentes de ouro? Ele é o dono do ouro, ele dá dente de ouro para quem ele quer. Quem sou eu e você para questionar esses absolutos do Senhor? Pela nossa religiosidade? Imagine alguém que tenha plantado em sua chácara, fazenda ou machamba, ou a sua quinta, 200 pés de laranja. Esses pés de laranja estão carregados, a ponto das laranjas caírem e se perderem no chão. E supomos a grande generosidade daquele proprietário, aquele dono, ele pega ali algumas sacolas, algumas caixas e enche de laranja e nos diz assim: leva laranja para você, leva laranja para os seus parentes, para os seus amigos, para os seus vizinhos. Ele não perguntou se eu estou com fome. Ele não perguntou se eu gosto de laranja. Mas porque ele tem abundância e ele é muito generoso, ele resolveu dar. Assim é o dono do ouro. Ele tem muito e ele dá para quem ele quer, a quem lhe aprouver. Quem somos nós para questionar? Agora imagine a casa dos seus sonhos. Quais os equipamentos você gostaria que tivesse dentro dela? Quantas suítes? Quantos banheiros ou casa de banho? Escritório? Quantas salas? Tamanho da cozinha, sauna, salão de festa, salão de jogos, salão de ginástica, piscina, quadra poliesportiva, jardim, aparelhos para as crianças, heliporto. Quantos carros, quantas viaturas, quantas vagas na garagem? Você sabia que hoje a casa mais cara do mundo custa 300 milhões de dólares? Bagatela, né? 300 milhões de dólares. A casa mais cara. Tem um cinema dentro para 300 pessoas. Bom, não vamos entrar nesse mérito, mas tudo pertence ao nosso Deus. Salmo 81, versículo 13 até o 16. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isto duraria para sempre. Eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Ah, queridos, que maravilha de palavra. Paramos aqui. Até a próxima ministração, onde abordaremos, a partir desse ponto, nessa condição de que Deus tem. Deus abençoe grandemente, que a graça do Senhor seja com a sua vida e com a sua família, em nome de Jesus Cristo. Amém.